Bom, vamos lá. Professor, existe um pensamento hebraico por trás do texto grego do Novo Testamento? Ou seja, o que muitos chamam de hebraísmos, aramaísmos? O que seria isso? Existe um pensamento aí semítico por detrás do texto? Bem, eu vou de novo, tá certo? Projetar o PowerPoint. Se você puder me ajudar aí, projetando o PowerPoint. Aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu sou um cético com relação a essa questão de pensamento hebraico e pensamento helênico. Eu já expressei isso em diversos lugares onde eu estou, onde eu estive e por onde eu passo. Eu sou cético. Eu acho que é a mesma coisa de você falar pensamento brasileiro e pensamento norte-americano. Ou seja, hoje a nossa cultura é tão impregnada de coisas dos Estados Unidos, não é, que é muito difícil. A gente fala, por exemplo, de pensamento brasileiro, não é, mas a gente vê todos os filmes de Hollywood são americanos, né? E os melhores livros que a gente tem, os melhores palestrantes, tudo vem dos Estados Unidos. Então a gente acaba tão impregnado disso. E a gente tem que lembrar que a Palestina, na época de Jesus, estava cheia de cidades gregas. Séforis, que ficava bem pertinho de Nazaré, onde Jesus foi criado, era uma cidade grega, falava grego. Se você vai para Decápole, as 10 cidades da Decápole falavam grego. E eu só estou mencionando algumas. Então, os judeus haviam sido dominados durante 200 e poucos anos pelos gregos, né, no período dos Macabeus. Inclusive, foi o que deu origem à Guerra dos Macabeus. Então, a presença grega era tão forte, não somente na Judéia, mas em todo o mundo, que é muito difícil a gente dizer que houvesse, de fato, uma distinção muito nítida. Mas eu vou procurar responder essa pergunta de uma forma mais fácil, porque eu acho que se a gente for falar de pensamento hebraico ou pensamento helênico, a gente está falando de uma coisa muito abstrata. E eu sei que tem muita gente boa na igreja que acredita na existência do pensamento hebraico. Eu não vou reclamar disso, porque eu convivo com gente que acredita em Papai Noel, que acredita em Coelhinho da Páscoa, tá certo? Então eu não vou ser nenhum crítico. Eu não acredito, eu sou cético. Mas a gente vê que a opinião tradicional, a opinião das primeiras pessoas que se pronunciaram a respeito disso, era de que realmente o grego do Novo Testamento fosse um grego com forte caráter hebraico, trazendo as concepções da raça semítica, um grego hebraico, um grego semi-hebraico, cheio de expressões idiomáticas e semíticas, um grego de judeus. Era isso que se pensava. Só que houve uma mudança de opinião e os grandes estudiosos do século XIX, que foi exatamente o século no qual aconteceu essa mudança, porque nós, da Igreja Adventista, não chegamos ao século XIX, mas quando a gente chegar lá no século XIX, a gente vai mudar também essa opinião, tá certo? Acho que a gente ainda fica muito atrás de lendas e folclore, né? Mas, de todo jeito, gente, eu estou falando isso, mas em tom de brincadeira, tá? Só para provocar quem acredita nisso. Por favor, não levem isso para o lado pessoal e nem imaginem que eu esteja fazendo uma crítica à igreja. Mas houve uma mudança de opinião. Então, nós temos muita gente boa, Blas, Deisman, Moulton, que vocês podem observar aí, o Conybeare e o Stock, que levaram a essa mudança de opinião. E eu vou explicar por que essas mudanças aconteceram. Então, Deisman é um nome fundamental para isso ter acontecido, porque ele estudou os papiros. E aí ele começou a descobrir que tudo aquilo que todo mundo dizia que era pensamento hebraico estava nos papiros, lá no Egito, estava nos papiros espalhados pelo mundo helênico. Então, ele chega à conclusão que as poucas expressões hebraizantes em parte do Novo Testamento são apenas um acidente, que não altera essencialmente o caráter fundamental de sua língua, que é o caráter grego. O Moulton fala que, onde a tradução não está envolvida, dificilmente encontraremos qualquer expressão grega que soaria estranha para os falantes da Koiné em terras gentias. Ou seja, esses dois autores defendem que a presença de hebraísmos e aramaísmos é muito menor do que supostamente se cria antes do estudo dos papiros. Então, eu já disse para vocês que foram os estudos de Deisman que levaram os estudos, né, que levaram a essa mudança de opinião, porque ele começou a dar exemplo dos papiros. O estudioso falava assim, isso é hebraísmo. Aí ele ia lá e encontrava um papiro, os papiros eram cartas, recibos, anúncios, propaganda, decisões jurídicas. Ele ia lá e encontrava uma frase igualzinha àquela e provava que aquilo não era hebraísmo,
porque estava sendo falado em grego numa terra muito distante da Judéia. E também ajudou a publicação da gramática da Septuaginta de Conbeer e Stock. Então, ao observar a Septuaginta, eles chegaram a uma conclusão de que ela não dependia tanto do hebraico como se imaginava a princípio. E não foi a única gramática publicada da Septuaginta. Daqui a pouco a gente vai falar de outras pessoas que publicaram. Mas eu vou dar só alguns exemplos de semitismo desbancados pelos papiros. Coisas que os estudiosos diziam que eram semitismos, ou seja, os semitismos são palavras ou expressões hebraicas ou aramaicas presentes no Novo Testamento e na Septuaginta. Só que aí eles vão para os papiros e descobrem essas mesmas expressões sendo usadas no Egito, na Síria, na Capadócia e em diversos outros lugares. Então, por exemplo, o uso de réis no lugar de protos. Réis significa um. Então, o uso do cardinal no lugar do ordinal. A expressão proseuquê, no sentido de sinagoga. Proseuquê é lugar de oração, é oração. Então, ela acontece em Atos 16, 13, quando eles foram procurar um lugar de oração, porque não conseguiram estar na sinagoga. Então, essa é uma expressão que acontece corriqueiramente nos papiros para indicar um templo. A expressão ônoma, no lugar de pessoa, né? Porque a gente sabe que os judeus valorizavam muito o nome da pessoa. Shem, o nome, é muito parecido com o caráter da pessoa. E a gente tem a mesma coisa no grego. Então, não é um semitismo. Simplesmente é uma coisa que vem da antiguidade. Então, a expressão huios tanato, filho da morte, lembram? Quando Davi está falando com Natã, e Natã pergunta para ele assim, o que deve acontecer com esse homem? E Davi fala que esse homem tem que morrer, Davi fala que esse homem é um filho da morte. E todo mundo achava que isso era um semitismo. Aí depois vão estudar os papiros e descobrem a mesma expressão utilizadas lá. Essa expressão, blepen apó, esse é um dos semitismos mais recentemente desbancados de todos, numa construção como essa aqui, por exemplo, Mateus 8,15. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Lembram dessa passagem em Mateus? Então, é muito comum no Novo Testamento essa expressão blepete apó, que é um verbo frasal, um verbo locucional, né? É o verbo blepo, que significa olhar, mas com a preposição apó, ele deixa de significar olhar e passa a significar acautelar-se de. Todo mundo garantia que essa expressão era um semitismo. Mas acontece o seguinte, foi tanta coisa preservada do grego, tanta coisa preservada, e hoje com o auxílio do computador, você vai lá e faz uma pesquisa e você acha. Então, essa expressão tem sido encontrada também nos papiros e não é nenhuma expressão, assim, essencialmente judaica. Essa expressão 2 a 2, quando Jesus envia os discípulos de 2 a 2, né, dio, também era uma expressão que todo mundo garantia que era semitismo e ela foi encontrada nos papiros. Perecer pela espada, também diziam que era um semitismo encontrado nos papiros. Então, os papiros tiveram um papel muito importante. Só que os estudos continuaram e a tendência é o pêndulo ficar indo de um lado para o outro, né? Então, nós temos 4 outros estudiosos, e A.T. Robertson, que é um estudioso ao qual eu respeito muito, é um dos meus ídolos, né? É um professor do Seminário Batista do Sul, do Kentucky, já falecido, claro, mas muito conhecedor. Ele tem um livro sobre as figuras do Novo Testamento, muito interessante, que eu uso sempre para preparar os meus sermões. É uma pessoa que eu respeito muito. Então, eles tentaram fazer o pêndulo parar no meio. Então, eles dizem coisas interessantes, como, por exemplo, Milligan, falando que, olha, não há dúvida de que o Novo Testamento foi escrito por judeus, então vai ter alguma coisa de judaísmo ali, mas eles escreveram em grego, e o grego é grego. Então, a gente percebe que não há nada assim espantosamente hebraico. Eu acho que a próxima pergunta que você vai fazer é sobre a Septuaginta. Isso mesmo. Eu coloquei aqui na porta das perguntas. Então, na minha opinião,
Você citou aí a gramática do Stocker. Para quem gostaria de estudar o grego da Septuaginta, aí ela já está em português, tá? Da Loyola, para quem quiser estudar aí, tá? Ah, ótimo. Eu não sabia disso, obrigado, Tiago. Mas eu ainda vou voltar a falar dos hebraísmos, mas eu quero dar uma passada pela Septuaginta, porque a Septuaginta é muito importante para a gente entender se tem hebraísmo, se tem aramaísmo, se não tem. Então, o Robertson fala essa frase aqui, que eu acho muito importante que a gente entenda. A única Bíblia conhecida pela maioria dos judeus do mundo no primeiro século da era cristã era a Septuaginta. Ou seja, quem não estava na Judéia usava a Septuaginta. A primeira Bíblia completa foi a Bíblia grega, porque foi a primeira Bíblia a assimilar o Novo Testamento. Você tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento juntos, foi a Septuaginta. Então, vai demorar muito tempo ainda para o Antigo Testamento se juntar com o Novo Testamento em outra língua que não seja o grego. Depois vai acontecer no latim. Não é? E eu acho que no hebraico vai demorar ainda séculos. Mas a Septuaginta foi o primeiro apóstolo dos gentios e foi usada livremente por muitos séculos pelos cristãos. Então, a Bíblia da pregação do apóstolo São Paulo era a Septuaginta. Aí vejam o que o Deisman fala. Uma única hora, amorosamente dedicada ao texto da Septuaginta, promoverá o nosso conhecimento exegético das epístolas paulinas mais do que um dia inteiro gasto com comentário. Você vai lá na Septuaginta, vai ver Paulo utilizando as mesmas expressões da Septuaginta, porque Paulo é um hábil, exímio utilizador da Septuaginta. Daqui a pouco eu vou falar quem no Novo Testamento usa a Septuaginta e quem não usa. Bem, a Septuaginta teve influência linguística no Novo Testamento. A gente já viu que muita coisa que acontece no Novo Testamento, muita coisa que acontece. Por que a Septuaginta? Vou começar do zero aqui. A Septuaginta apresenta as mesmas características linguísticas que o Novo Testamento. Por quê? Quase as mesmas, com algumas poucas diferenças. Porque a Septuaginta foi escrita em Koiné e o Novo Testamento foi escrito em Koiné. Então, quando alguém fala assim, olha, o Novo Testamento é tão influenciado pela Septuaginta, porque a Septuaginta tinha o pensamento hebraico e o Novo Testamento tem o pensamento hebraico. Esse é um jeito de ver as coisas. Tem muita gente que fala isso. Olha, tá vendo como é que a Septuaginta influenciou o Novo Testamento? Porque a Septuaginta foi uma tradução feita de acordo com o pensamento hebraico pelos judeus, e o Novo Testamento foi escrito pelos judeus, então, pensamento hebraico na Septuaginta, pensamento hebraico no Novo Testamento. E isso teria continuado assim, se não fossem os papiros. E se a gente não tivesse descoberto que o grego da Septuaginta é muito parecido com o grego usado no mundo todo naquela época. E o grego do Novo Testamento usado no mundo inteiro. Então, as mesmas características da Koiné serão encontradas na Septuaginta e no Novo Testamento. Preferência pelas construções paratáticas, e aí algumas pessoas falam, parte em função de uma estrutura hebraica subjacente, parte em função da natureza coloquial da Koiné. Era o que se fazia na Koiné em todos os lugares. Ausência virtual do discurso indireto, uso excessivo de i, desaparecimento das partículas, uso pleonástico dos pronomes. Tem um exemplo aqui de João. Quando a gente quer ter um erro de grego, você vai em João, que você facilmente encontra lá no Apocalipse. Então, cara, isso aqui é um uso pleonástico, porque ele falou assim, a qual ninguém pode fechá-la. A qual ninguém pode fechá-la. Ora, se é a qual ninguém pode fechar, não precisava do lá no final. E se é ninguém pode fechá-la, não precisava a qual no início. Então, nós temos um pronome relativo, hen, e temos um pronome pessoal pleonástico aqui, que é a mesma coisa que acontece nos papiros. Uso supérfluo dos pronomes pessoais, que o grego não precisa de você dizer assim, eu amo você. Basta dizer, amo você. Todo mundo sabe que sou eu que amo. Mas quando você coloca, eu amo você, isso é supérfluo. Às vezes, o pronome aparece para ênfase. O grego clássico fazia isso também. Mas é muito importante, o pessoal que faz exegese, quando vê lá, quando o pessoal observa e percebe que João, por exemplo, que gosta de usar esse pronome pessoal, quando ele está usando lá o pronome pessoal, todo mundo fala assim, ele está enfatizando. Quando o pessoal fala isso, o pessoal está dizendo assim, João está falando grego clássico. Porque na Koiné era muito comum o uso desse pronome pessoal, tanto no caso reto quanto no caso oblíquo, simplesmente superfluamente, porque todo mundo usava.
E, finalmente, o uso de antropos e aner em vez dos pronomes indefinidos. Em vez de dizer alguém, a Septuaginta e o Novo Testamento falam um homem. Olha, vocês estão vendo aqui que tem muita coisa que eu poderia falar ainda, tá certo, de influência linguística da Septuaginta no Novo Testamento. E a gente não sabe se essa influência é da Septuaginta ou é da Koiné, porque a Septuaginta foi escrita em Koiné e o Novo Testamento foi escrito em Koiné. Mas o Joseph Guiteau, que é um francês muito importante, porque ele é uma pessoa que acha que tem muita influência hebraica no Novo Testamento. Mas mesmo achando isso, ele diz o seguinte: a língua do Novo Testamento não é derivada da Septuaginta, é sua irmã. É a mesma e familiar língua grega que se encontra empregada em um e na outra. Ou seja, é o grego, falado naquela época. Então, mesmo que você ache que tem algum pensamento hebraico subjacente, ninguém pode negar que o grego é o mesmo grego da Septuaginta e do Novo Testamento, exceto que a Septuaginta tem muito traducionismo, não é? Que são expressões que ocorrem daquele jeito porque a Septuaginta é uma tradução e o Novo Testamento não é uma tradução. Então, ela não tem as marcas de tradução. O Novo Testamento não tem marcas de tradução. A Septuaginta tem. E o Walter Robertson fala, é uma verdade absoluta que grande parte das palavras do Novo Testamento ocorrem na Septuaginta. Mas há pouquíssimas palavras que aparecem tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta que não aparecem em nenhum outro lugar. Eu vou até pular isso aqui para a gente não demorar muito, mas depois eu posso disponibilizar o PowerPoint para o Tiago, e se alguém quiser pedir para ele, talvez seja fácil ele franquear para vocês. Inclusive, nós temos na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link de um grupo de materiais do canal. Aí eu posto o PowerPoint lá e vocês podem ter acesso. É só entrar na descrição do vídeo, vai ter um link no WhatsApp. É só entrar e lá vocês recebem o material. Perfeito. E eu volto agora para a questão dos hebraísmos. Tá certo? Então, vamos de novo para o Walter Robertson. Ele fala o seguinte: o hebraico não era mais uma língua viva. Menos da metade das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento vem do texto hebraico. Talvez o texto hebraico tenha sido consultado pelos escritores do Novo Testamento do mesmo modo que um pastor consulta atualmente o Novo Testamento grego. Eu sei que há pastores que estão nos assistindo, e quantas vezes eu pergunto para eles: vocês consultam o Novo Testamento grego para fazer o sermão do sábado? Bem, é isso aí que o hebraico era consultado pelos pregadores do Novo Testamento na época em que a pregação cristã estava acontecendo. O Kennedy, nesse livro aí, Fontes do Novo Testamento Grego, ele conta apenas 20 palavras hebraicas ou aramaicas que ocorrem no Novo Testamento, mas não na Septuaginta. E aí eu dou 4 exemplos: a palavra joio, a palavra mamon, a palavra raká e a palavra osana. Então, são 4 exemplos das 20 palavras hebraicas ou aramaicas que ocorrem no Novo Testamento, mas não na Septuaginta. Então, para mostrar que todas as outras palavras hebraicas ou aramaicas que acontecem no Novo Testamento estão na Septuaginta. E é claro, eu dei as formas gregas, tá, gente? Porque são as ocorrentes no Novo Testamento, e eu não sou especialista em hebraico, e não ia passar vergonha aqui na frente do Tiago, colocando expressões hebraicas aí, ele que gosta de hebraico, né? Então, eu coloquei os termos gregos equivalentes ao hebraico. Agora... Inclusive você está me provocando com esse discurso. Pois é. Eu espero que eu provoque mesmo. É um dos objetivos. Mas olha só. Em todo o Novo Testamento, exceto os nomes próprios, ocorrem cerca de 30 expressões hebraicas, uma grande parte das quais já estava em uso corrente no grego. E olha... eu coloquei aqui 24 porque eu notei que várias delas eram como 13, 14, ficou 14 duas vezes, olha só. Judaico, judaísmo, judaizar, então são relações, aí sábado, sabático, sabe? Aí eu falei assim, não, eu quero colocar só as que são exclusivamente hebraicas. Então essas são as palavras hebraicas do Novo Testamento. Abaddon, aleluia, amém, Armagedon, Beuzebu, Boanerges, camelo, cominho, hebraico, osana, incenso, joio, judaico, judaísmo, judaizar, linho, maná, moré, que é tolo em grego, né, por causa do hebraico, Páscoa,
penhor, rabi, sábado, sabaoth, lembra do Senhor dos Exércitos? Essa é a expressão, em grego, sabaoth. Safira e Satanás. Aí estão todas as palavras hebraicas no Novo Testamento, cerca de 30. Agora, querem ver? Aqui eu vou pular porque fala características que a Septuaginta compartilha com a Koiné, e eu já falei para vocês. Então, o Thackeray provou, sem sombra de dúvida, que a base da Septuaginta era a Koiné, tá certo? Mais características que ela compartilha. A gente já falou sobre essas características, então não vai fazer muita falta. Deixa eu vir para o aramaísmo, né? Então, os próprios autores da Septuaginta e do Novo Testamento pouco diferenciavam entre o hebraico e o aramaico, para vocês entenderem quão pouco eles sabiam de hebraico. Eles diziam assim, como está escrito em hebraico, e colocavam uma palavra em aramaico. Isso acontece em 4 Macabeus, que é um texto da Septuaginta. Vocês sabem que os 7 livros não canônicos que a Igreja Católica inclui no seu cânon, né, eles estavam na Septuaginta. Então, acontece 2 vezes em Macabeus, acontece em João algumas vezes, que João fala assim, como estava no hebraico, e aí coloca uma palavra aramaica. Atos acontece algumas vezes, em Apocalipse acontece algumas vezes. Então, essa é uma coisa que o pessoal fica pegando no pé também, né? Porque fala assim, puxa vida, mas se eles tinham uma influência tão grande do pensamento hebraico, não dava para acertar quando era hebraico que estava sendo falado? Por que eles dizem que era hebraico quando o termo que aparece lá era um termo aramaico? Então, parece que eles não faziam muita distinção entre o hebraico e o aramaico, isso não era muito importante para eles. E o Dalman, nesse livro, As Palavras de Jesus, ele afirma que todo o semitismo no Novo Testamento deveria ser encarado como aramaísmo, a menos que seja claro que o aramaico não consegue explicá-lo, porque o aramaico era a língua falada naquela época. E em todo o Novo Testamento, exceto os nomes de pessoas, ocorrem cerca de 20 expressões aramaicas. Então, Abba Pai, Aceldama, que é o nome daquele lote lá que Judas comprou, Belzebu, Betesda, Bezatá, que é outro termo para Betesda, Gabatá, que é pavimento de pedra, Geena, que todo mundo conhece, Geena, né? Gólgota, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Efata, Corban, Mamon, porque tem uma forma hebraica que é parecida com a forma aramaica, então entra nos dois. A expressão Maranata, que não é hebraica, é uma expressão aramaica, pelo menos dizem os... Eu não posso garantir, eu só estou apresentando para vocês a pesquisa que eu fiz, porque eu não sou nenhum especialista em aramaico nem em hebraico. O termo Messias, o termo fariseus, Rabone, tem Rabi e tem Rabone. Raká, que estava naquela lista de uma palavra que é aramaica, que acontece no Novo Testamento e não acontece na Septuaginta. Síquera, que é uma bebida forte. E Talita Cum, que é menina, levanta-te, né? Que a gente sabe. Então, segundo as minhas fontes, né, segundo os especialistas, apenas 20 expressões em todo o Novo Testamento são aramaicas. Então, se a gente juntar as 20 aramaicas com as 30 hebraicas, a gente tem um número bastante reduzido de palavras hebraicas e aramaicas diante do mar de palavras gregas que a gente tem no Novo Testamento. Mas a gente também tem aramaísmos sintáticos. Esses aqui ainda não foram desbancados. Tá certo? Coisa que a gente não encontra tanto nos papiros, né? Não encontra grego em outro lugar. Por exemplo, provar a morte. O provar da morte, né? Que é o caso genitivo aqui. Produzir fruto é que, em grego, no grego de Mateus, ele fala produzir fruto, mas ele não usa o verbo produzir, ele usa o verbo fazer fruto. É uma expressão, façam frutos dignos do arrependimento. Então, essa é uma expressão estranha para o grego. O grego não dizia fazer fruto. Aqui, o termo simbulion, fazendo uma reunião, né, fazer um simbúlio, também é uma expressão que não é usada. Fazer uma reunião não era muito usado em grego. Em grego não se diz fazer uma reunião. A minha paz vos dou, também é uma expressão que a gente não encontra no grego. Dar a paz. Isso não é possível na mentalidade grega, se a gente puder falar isso. A expressão caminho de Deus, o termo caminho como conduta, não é muito usado no grego.
E, finalmente, a expressão entou mais um infinitivo, que embora a gente encontre nos papiros, embora a gente encontre até no clássico, mas não na abundância do Novo Testamento. São 34 vezes em Lucas, 8 em Atos, 2 vezes em Marcos, 3 vezes em Mateus, 4 vezes em Paulo e 4 vezes em Hebreus, porque geralmente os especialistas separam Paulo de Hebreus, né? Que é uma proporção ostensiva, semelhante à da Septuaginta, e muito diferente do grego. Essa expressão em grego não é tão usada. E como ela é parecida com uma expressão hebraica, então, a gente olhando pela Septuaginta, você já sabe mais ou menos que aquela expressão hebraica vai ser traduzida por essa expressão, em que o artigo, no caso dativo, aparece diante do infinitivo. Então, a avaliação do Walter Robertson quanto à presença de influências aramaicas nos autores do Novo Testamento. Então, a gente percebe mais em Mateus, mais em Marcos, mais em Lucas, que ninguém consegue entender por quê. Está aí um bom tema para uma monografia. Por que Lucas tem mais aramaísmos do que outros autores, né? Eu sei que essa foi uma preocupação que eu tive, por exemplo, com respeito à questão de Paulo, né? A minha tese de mestrado foi isso. Por que Paulo usa mais metáforas, mais palavras da medicina do que de Lucas? Lucas é médico e Paulo usa mais palavras médicas do que Lucas. Aí eu me deparei com isso, me intriguei com isso e escrevi uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Foi a minha dissertação de mestrado lá na Universidade do Texas, né? Então, estou dando uma boa dica aí, investigar. Por que Lucas usa tantos aramaísmos quando o grego dele é de excelente qualidade? A explicação convencional é porque ele usava fontes, né? Ele fez uma pesquisa, como ele diz lá no início do livro. Ele estava fazendo uma pesquisa, então ele acaba usando mais aramaico. O João usa mais ou menos. Paulo não tem aramaísmo com Paulo, né? Paulo cita sempre a Septuaginta, e quando ele não está citando a Septuaginta, não tem nada de aramaico. Tiago tem aramaísmo, e é interessante, Tiago é um livro do qual eu gosto muito, é um dos meus favoritos do Novo Testamento, porque ele é o autor proporcional do Novo Testamento que mais cita autores gregos. E, ao mesmo tempo, é um autor que tem mais aramaísmos. Judas não tem aramaísmo, 1 e 2 Pedro não tem, tem mais ou menos, e Apocalipse tem muito aramaísmo. Então, o semitismo no Novo Testamento, embora reais e bastante numerosos no todo, representa uma figura muito pequena em comparação com o texto completo. Podem-se ler páginas inteiras com pouca sugestão de influência semítica.